Oi, bora começar mais um Sabores da Capital, hoje em um dos restaurantes mais tradicionais de João Pessoa, com uma gastronomia portuguesa, olha, deliciosa e contemporânea. Nossa música tem descendência afro com Paulo Rafael e uma conversa sobre a arte do riso com Diocélio Barbosa. E isso tá só começando aqui no Sabores da Capital. Vem comigo! Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Ele veio do teatro amador, passou pelo circo, se profissionalizou, virou dramaturgo e até escritor. Nosso convidado de hoje do Sabores da Capital é Diocélio Barbosa. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o convite. E aí, do teatro amador, isso foi quando que você iniciou? E quando foi que aconteceu, iniciou essa paixão, quando você foi picado pelo senso do teatro, pelo amor ao teatro, por essa história? Então, eu iniciei por meio de ações voluntárias, na questão do teatro religioso, né? E por meio dessas ações que íamos realizando com crianças, em orfanatos, creches, comecei a perceber que era um universo bacana de se viver, né? Então foi aí que eu adentrei no ano 2000, o profissionalismo, né, do teatro. E quando eu entrei, me deparei, além do teatro, com o circo. Então, fazem 26 anos, né, que eu estou nessa trajetória, permeando essas duas linguagens, e recentemente entrou a performance. Como é que é isso? Me conta. Então, o teatro, a gente começou a enveredar pelas questões de teatro e espaço alternativo, de rua, além do convencional palco italiano. Para mim, a grande paixão era estar em contato mais próximo com o público, né? E o circo também tem isso, tem esse lugar da comunicação direta, né? Popular, então foi algo também que me pegou. Então foi aí que eu comecei, além das técnicas circenses, né, e técnicas teatrais, comecei a me deparar também com o universo da palhaçaria, que aí foi que eu fui revelando esse ser grotesco, esse ser hilário, né, que é o chulé, que nasceu lá na parte do teatro religioso e hoje está ganhando o mundo aí, ganhando várias vertentes. E a performance no sentido que eu comecei a ter atos performativos pensando não só essa questão do personagem, né, criado através da interpretação, né, do autor, do diretor ou do próprio ator, mas atos performativos onde eu próprio, Diocélio, colocarei meu corpo em cena, dialogando com as materialidades, com a espacialidade e com minhas histórias de vidas autobiográficas, site-específica e documental. Mas você, como é que nasce um palhaço? É difícil ser palhaço? Estuda-se para isso? Ou é algo que vem da alma, de verdade? Então, eu costumo pensar que todo mundo tem um palhaço, uma palhaça dentro de si, né? Porque é esse ser que reverbera, que transparece, esse lugar de ludicidade, esse lugar de alívio, né? Para no cotidiano, né? Quem nunca fez uma gracinha ou outra, fez outra pessoa rir, até sem querer também, né? E é claro que hoje as pessoas usam, né, esse adjetivo palhaço ou esse substantivo de uma forma meio pejorativa, mas não sabe eles, né, essas pessoas que dá um trabalho muito grande, porque a gente não costuma, eu acredito que a gente não constrói um palhaço, a gente revela o palhaço. São camadas que nós vamos tirando desse ser, que vem não para só divertir, mas também para pensar também, né? Então é um ser que vai com roupas deformes, outros tipos de corpo, outros tipos de palavras, né? E costumo dizer que o bom mesmo não é rir de, mas rir com. Então,
Esse para mim é a grande chave da palhaçaria. É um caminho árduo, mas um caminho muito prazeroso, de muito trabalho, de muita pesquisa, porque não é fácil assim, de qualquer forma, fazer rir, né? E nos dias de hoje ainda tem espaço, tem cena para palhaço? Sim, sim. A palhaçaria ela tem uma grande magia, né? Ela está sempre no imaginário popular das pessoas, né? Tipo, quando se fala em circo, a primeira coisa que se associa é o palhaço ou palhaça, né? Então, além do circo, claro, esses agentes do riso viviam nas ruas, nos becos, nas vielas, né? Desde a antiguidade, né? Não é de agora, né? E depois foram para as casas de teatro, depois para as lonas de circo, e hoje tem uma grande variedade, né? Desse universo da palhaçaria em vários lugares também. Então a gente éramos da rua, voltamos, fomos para a lona, lugares fechados, voltamos também para a rua. Sim, tem vários espaços, em festivais, em eventos, aniversários, então eles estão permeando em vários lugares aí. E você guarda muito os sorrisos e os risos das pessoas onde você passou? Nossa, demais, assim, desde onde esse chulé ele foi, ele é formado não pela questão psicológica, mas pela vivência, né? Esse chulé ou os palhaços em si, eles vão sendo formatados a partir do contato com o outro. Então esses risos que passaram pela minha vida, que faz mais de palhaço, faz mais de 27 anos, né? Eu sou formado por eles, né? Tanto pelos risos como os receios também, como os olhares desconfiados, são todos esses foram que me formaram. Então eu guardo com muito carinho todos que passaram pela minha vida. Assim. E da palhaçaria você foi para dramaturgia. Essas duas cenas, elas se conectam de alguma forma? Elas conversam, dialogam de alguma forma? Então, é interessante isso, porque a área da dramaturgia foi uma área que no teatro eu sou formado, sou licenciado em arte cênica, fiz mestrado agora também na UFRN, também em palhaçaria, né? E agora estou fazendo doutorado na UFBA, que aí também cai nessa área de dramaturgia. Então, nessa dramaturgia era uma área no teatro que eu ficava meio desconfiado, porque eu achava muito um lugar muito arenoso, né? Você precisava pesquisar muito, ler muito, então eu achava um pouco ainda complexo. Eu era muito do corpo, então eu gostava muito da questão expressiva em si, tanto é que fui para a palhaçaria. Mas aí me deparei com esse universo e aí eu estou há alguns anos para cá pesquisando e vendo essa dramaturgia contemporânea em campo expandido, né? Que não é a dramaturgia do texto, mas essa dramaturgia que perpassa o texto. É uma dramaturgia que ela se constrói na interlocução com o outro, na interlocução com o espaço, com as matérias, né? E ela se constrói tanto no processo criativo, como no ato do encontro com o outro, e também na narrativa que é criada pelo público, que o público vai para casa levando. Quantas vezes nós assistimos um espetáculo, um filme, algo que nós levamos para casa, uma reflexão, discutimos com o outro, debatemos, tivemos ideias antagonistas com outras pessoas. Para mim isso é dramaturgia em campo expandido, então esse é o que me interessa, essa dramaturgia que perpassa o texto escrito. Importante, porque traz junto com ele a arte do pensar, do refletir, exatamente, do dialogar, né, do expandir as ideias junto com outras pessoas, né? Claro. Isso é uma ferramenta e eu acho que é algo muito importante, obviamente, do teatro e de todas as artes. E você, nessa sua trajetória, já esteve representando Paraíba, João Pessoa, em outros países. Me fala um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua viagem, né, pelo mundo para levar a arte cênica e também a dramaturgia. Bom, eu sou integrante da trupe Arlequim, né, uma trupe que em 2025 completa 17 anos. E é uma trajetória grande aí e graças a ela eu pude conhecer outras culturas, outras artes, outras pessoas, né? Ter esse laço de intercâmbio. Então nós fomos sim para a Europa, nós fomos para Portugal, fomos para a França, já na América Latina podemos ter a oportunidade de ir para o Uruguai, o Chile, Colômbia, né? Na cidade de Bogotá. Então, todos esses lugares que nós passamos foi um lugar de muita troca e levar essa palhaçaria nordestina, esse calor nosso humano, esse lugar da interlocução, né? Direta e imediata,
foi um encantamento para quem assistiu, né? Então, na Argentina também, a Argentina então assim foi em praça, então foi um lugar muito especial, né? Tem esse contato, então ter levado a arte paraibana para outros lugares foi uma recompensa assim inquestionável. E na essência se difere muito a arte feita na Paraíba, digamos na Europa, Portugal, na Argentina? Tem diferença na essência do ser palhaço? Então, a nossa preocupação era essa, de como é que o público iria receber essa questão artística, né? Por ser culturas diferentes e tal. Mas o tipo de palhaçaria que a gente leva é um que é pouco verbal, é muito expressivo e é muito dinâmico, é muito corporal, é muito energético. Então, acho que graças a isso, alguns públicos no início era meio frio, mas depois eles entravam na onda, na brincadeira, no jogo e começava a interagir. Então parecia que eu estava em casa, então eu estava fora, mas parecia que eu estava aqui. Então acho que a linguagem da palhaçaria, pela essa universalidade do cômico, do riso, que transgride qualquer questões de preconceitos, de né? língua, de né? línguas, de etnia, né? etnia. Isso acho que ajudou muito para poder reconhecer e ter esse contato imediato muito primoroso. E de toda essa trajetória, histórias, vivências, sai o livro Escolas de Circo na Paraíba. São muitas escolas aqui de circo na Paraíba. Acho que é algo que me parece tão assim tímido, né, que não fica de conhecimento de tanta gente, né? A gente precisa muito assim dessas visibilidades, porque sim, tem várias instituições, várias unidades que trabalham com a linguagem circense, tanto escolas, né, regulares, como também ONGs que também têm essa linguagem para trabalhar com crianças de vulnerabilidade social. E também tem instituições também que são livres, com cursos livres. Então, esse livro foi recém-lançado, né? É uma felicidade imensa estar podendo contribuir com a história da Paraíba. Além das histórias das escolas, vocês vão também poder encontrar também histórias que perpassam também a questão da música, do teatro, da dança, ou seja, de outras linguagens também, porque a gente fala sobre a criação ali da Piolim, em 1977, onde aquele circo foi armado lá no Conventinho, onde teve show de Elba Ramalho, né, teve atrações musicais, de danças, onde teve o Teatro Piolim, né, o grupo. Então perpassa várias questões aí, onde tem também, chegamos que funciona até hoje é o Centro Cultural Piolim. Temos a Pirilampo, que é um circo social, que hoje infelizmente ele não funciona mais, mas era gerido pelo Estado, depois passou pela Prefeitura, que era gerido pela família Buraim. João Buraim é um filho de saltimbanco, ou seja, o seu avô veio da Europa, né, com sua bagagem, veio para o Brasil e construiu aqui uma família e começou a construir lonas também e viajar como circo itinerante. Ele parou em Recife, veio morar em João Pessoa e em João Pessoa fundou esse projeto aí maravilhoso, né? E o outro, que é de Djalma Buraim, né, que faz parte dessa coletânea, foi o que eu tive a honra, né, e o privilégio de fundar quando eu estava como gerente de circo no estado da Paraíba, né, em 1995, 2015 a 19. Isso, 2015 a 2019. Essas datas me confundem porque são tantas, acabei de sair dessas questões de datas aí que são muitas, então você merece traz muito fotos conhecer. de circos, né, dos atores todos encenando. Me parece ser um trabalho bem rico, bastante rico. É um panorama, né, de 77 a quase 50 anos, então é um sobrevoo, né? Mas demonstra um pouco dessa dificuldade também, de se manter os circos vivos, não é? Sim, sim, e de registrar também, né? Hoje, graças a vários pesquisadores e pesquisadoras, nós temos um baita acervo, né? Mas acho que precisamos ainda mais de incentivo como esse, né? Para que a nossa história, principalmente na Paraíba, esse é o primeiro livro que registra essa história dessa forma. Nós tínhamos o 40 anos do teatro paraibano, que foi pelas mãos do senhor Edinaldo Egito, né? E aí eu via, caramba, tem umas fotos de circo lá, mas precisava de uma edição só de um do recorte circo. só de circo. E aí foi, graças ao incentivo da Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu materializar esse sonho, essa ideia, junto com o Fábio Delgado, que é meu orientador de doutorado, que foi coautor dessa obra. Nossa, parabéns pelo trabalho. E 2026, quais são, né, os projetos e os planos
tanto para a sua trupe, né, a trupe que você faz parte, quanto para você enquanto ator, dramaturgo e palhaço também? Olha, eu posso dizer que para a vida de artista é sempre um desafio, né? Porque nós somos um grupo independente, eu também sou um artista independente, então sempre estamos lançando ideias, projetos para o futuro, mas nessa tentativa e nessa busca de conseguir materializar, sempre, né? Mas, sonhos, né? Sempre sonhos, sempre estão nascendo, sempre são edificantes, né? Mas graças ao nosso trabalho, nossa trajetória, nós estamos sempre conseguindo, de uma forma ou de outra, tendo, né? Então, em 2026 eu estou defendendo minha tese de doutorado, agora no início do primeiro semestre, né? A Trupe Arlequim vai completar 18 anos, vai alcançar sua maioridade e vai também lançar um novo projeto, aí, um novo espetáculo que mescla teatro, performance e circo. Então esses são os projetos assim mais os projetos pilotos, né? Tem outros lá ramificantes, mas deixamos esse aí na expectativa do público. Giocélio, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Bom demais conhecer sua história e ver sua contribuição, né, para o nosso teatro, para a arte do riso, né, que é tão importante nos dias de sempre, mas nos de hoje em que a gente, né, é bombardeado com tantos fatos difíceis de se levar, né, com tanta agressividade, com tanta bipolaridade. Então é preciso ter muito humor para se viver bem, né? Exatamente. Eu que agradeço demais o espaço, parabenizo ao programa por estar abrindo essas portas para falas, para energias, para histórias da nossa Paraíba. É muito importante essa valorização, porque muitas vezes a gente sai do nosso estado, é muito valorizado lá fora, conhecido lá fora, mas nada melhor do que aqui na sua terra, no seu berço, né? Receber esse calor, essas perguntas, essas trocas, né? Esse olhar, esse sorriso. Então isso pra gente é muito energizante. Eu que agradeço o programa e toda a equipe. Obrigada. Pois é, o Sabores da Capital tem muito esse compromisso, né? De revelar a nossa arte, não de revelar, mas de dar palco a tanta gente e quanta gente boa a gente tem por aqui, né? Muitas. É uma terra riquíssima. Vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta com mais Sabores da Capital. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. A ginga do capoeira, a mandinga tá na ginga, movimenta, dança, a guerra, cada pisada é uma flecha que atravessa o pensamento, faz brilhar, transforma o sofrimento em lutar para vencer. Desdobra a filosofia da vida, na roda ensinamento cair, dá volta ao mundo e recomeçar. Pisei no barro, levantou poeira, pinga sua pé de pensar José. Jogo de dentro no meio do terreiro, balança sereno, parece a maré. Procurei lua no céu, sol vi nuvem, olha a chuva pra lavar, pra benzer. Quero ver esse coco fervendo no azeite de dendê. Já botei água na rua, munganga pra proteção. Zoelei virado na molesta, essa gira vai correr. Eu quero ver coco ferver, eu quero ver girar, correr, eu quero
é Paulo Rafael, nosso convidado de hoje aqui nos Sabores da Capital, trazendo a ginga da capoeira, a influência das religiões afro e muita música paraibana de verdade. É uma felicidade para mim estar nesse espaço, contando um pouco da minha história, da minha trajetória na cultura, na música. Eu queria agradecer o convite a todo mundo, a André, a Kaline, a você, Juliana. Vamos embora, eu vou contar um pouco, né? Me conta um pouquinho da sua história, bastante jovem, mas já trazendo aí muito das nossas raízes para a música, para expressar as nossas tradições, um pouquinho da nossa vida. A gente já vê, né, pela primeira música que você traz, já tem muito da gente, né? Meu pai é mestre de capoeira, eu sou filho de Ekede, minha mãe é Ekede de terreiro também, desde cedo. Eu tenho essa ligação com a cultura, com a musicalidade sagrada dos terreiros, dos atabaques. A percussão é a minha grande escola e eu trago tudo isso na minha bagagem de artista, né, para refletir um pouco dessa coisa, misturar um pouco do ritmo dos tambores. Eu traduzo para o meu violão, eu trago tudo isso no meu dia a dia, né, no meu cotidiano. Agora, um artista bastante jovem, né? Ainda você fala, trago na minha bagagem, mas é um artista bastante jovem e muito ainda a agregar no seu trabalho, né? Com certeza. Eu tenho muitos objetivos, muitos planos aí pela frente, né? Eu participei do Festival de Música da Paraíba com a canção Baque de Realidade, que é uma parceria minha com Carlos Oliveira. E já foi um impacto muito grande, né? Foi muito importante para a minha carreira ter participado daquele espaço e ter levado o 3º lugar, né? Foi com a canção Baque de Realidade, foi muito importante para mim, assim. E você que escreveu a música também? Isso, em parceria com minha companheira. Com a sua companheira. Então Isso. Pode tocar ela pra gente? Vamos embora. Ah, se tivesse uma toada sendo cantada em cada favela, chuva de abelhas enfeitando as janelas, meu talabá carregado de Paraíba, trazendo essa terra não vista, cheia de baquetas a batucar e de histórias a brincar. Nagô hoje não quer ficar preso, Nagô hoje vai se aquilombar. Nagô hoje não quer ficar preso, Nagô hoje vai se aquilombar. Batuqueiro, mojubaô, tambor rufou, gongue repicou, canta povo Nagô. Batuqueiro, mojubaô, tambor rufou, gongue repicou, canta povo Nagô. Desembestado, não sei mais onde cair, ando calado pra poder seguir, que a fala não engula os pensamentos aqui, não se cospe contra o vento. Sonhei com maracatu em cada esquina da cidade, pra ver o
céu nascer azul, fervendo um baque de realidade, que é pra trazer ioiô, bombo de ouro. É o meu tesouro, um baque de valor. Tá no meu sangue, assinado de batuqueiro. Meu coração bate igual meu tambor. Quando a voz do tambor se torna minha, grita o espírito, liberta meu coração. A raiz é grande, tem dendê, quem nunca viu venha ver. Terra alheia tem que aprender a pisar no massapê. A raiz é grande, tem dendê, quem nunca viu venha ver. Terra alheia tem que aprender a pisar no massapê. Tá no meu sangue, assinado de batuqueiro. Meu coração bate igual meu tambor. Essa música tem uma energia muito forte e ela faz a gente, em alguns momentos, né, ficar um pouco mais sentindo aquele amor, aquela paixão, e de repente explode, né, no tambor, a força do tambor, a energia. Você realmente conseguiu passar muito bem esse sentimento, né? Que coisa linda. De conseguir entrar na música e também muito descritiva. Há uma letra muito descritiva que faz você se imaginar naquele lugar, né? Muito bonita, parabéns. Obrigado. A cultura popular, eu acredito que é uma ferramenta de transformação social. Como venho dessa escola, eu enxergo que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu venho de comunidades, sou lá do bairro de Gramame, se eu não tivesse essa bagagem, essa toda vivência nas culturas, com mestres da cultura, né? Eu poderia não ter levado esses caminhos pela arte, né? Não ter conhecido tudo isso, né? Tanta coisa bonita que a arte traz pra gente. A arte salva, né? Você já me revelou, da Escola Viva Olho do Tempo, que é uma escola importantíssima para as comunidades ao entorno do Gramame, do litoral sul aqui de João Pessoa, conduzido pela mestre Doci, né? Principalmente, tem outras mestres lá, mas que faz um resgate importantíssimo de crianças, de adolescentes, e a arte é uma ferramenta importante demais para fazer com que se mergulhe nela, se mergulhe nesse momento, nessa vivência, que se prospere, que se objetive e que talvez fuja de realidades, né, muito mais sofridas, difíceis e talvez tão mais fáceis de se cair, né? Exatamente. E eu agradeço demais a Escola Viva Olho do Tempo, a mãe, a mestra Doci. Lá eu conheci sobre maracatu, conheci muita coisa, né? Uma das minhas primeiras composições, se eu lembrasse eu tocaria agora, mas sempre com esse tema da preservação do rio, essa consciência, né, que tem que trazer sobre a preservação, porque o rio ele é poluído constantemente pelas empresas. E a escola traz essa força de combater a toda esse crime, né, ambiental que é acontecido nessa cidade, né? E fica tão escondido ali, né, no meio da comunidade, no meio de toda a vegetação, que às vezes mal chega aqui esse entendimento, né? Exatamente. Do que está sendo feito lá, dos crimes que se cometem e da importância. Porque muita gente bebe água, não sabe de onde vem. Com certeza. Não sabe de onde vem, mas o Rio Gramame é a nossa principal fonte, né? 70% da cidade de João Pessoa bebe água do Rio Gramame. É verdade. E se perguntar, a 70% da população de João Pessoa não sabe onde fica o Rio Gramame. Jamais.
Então, a Mestre Doci, um abraço, né? Nosso respeito por esse trabalho. Eu acho que é alguém que foi muito predestinado a essa vida do cuidado, né? Com certeza. Que bom que você veio de lá. Fico feliz demais. E me traz mais música, então. Vamos embora. Eu vou trazer uma das minhas influências, que é Jackson do Pandeiro. Ah, muito bom. Vamos embora. A imagem meu no tronco do Jurema. 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 Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta traz um medo do seu canto no par de azar. Eu tenho medo, morena, pois acho cedo, muito cedo, meu benzinho, pra esse alma se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, dar um beijo pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, dar um beijo pra esse medo se acabar. E onde a gente encontra você aqui na cena cultural de João Pessoa? Você se apresenta, participa de festival? Recentemente, eu estreiei meu show Banda Gira. Banda Gira significa... É um pedido de licença, né? Nos terreiros a gente usa esse termo para pedir licença. E quando eu trago isso para o meu show, é exatamente esse significado, né? De pedir licença aos mestres, a toda a cena da cultura para essa minha chegada, né? Recentemente eu estreiei ele no Vivuzina, foi uma felicidade para mim, foi muito especial esse momento. E também na Vila do Porto eu fiz esse show e futuramente eu estarei divulgando novas datas aí. E você acha que a música ela pode quebrar essa barreira do preconceito com a religião afro? Com certeza, tem muitos artistas que estão trazendo esse olhar, né, para a cultura popular, para a cultura afro-indígena, e esse olhar é para si, né? É para a gente mesmo, porque nós somos todos descendentes, bebemos dessa água e é um reconhecimento, né, de que o Brasil ele é negro, ele é indígena. Verdade. E para 2026, o que é que você tem projetado? Eu tô pretendendo, né, lançar álbum, trazer todas essas minhas composições nas plataformas, né, para dar essa divulgação, essa acessibilidade, né, para todo mundo. Mas hoje já está no Spotify, Já YouTube? tenho um single que é Solta a Noite, uma canção minha também. Coloquei nesse formato, voz e violão também, uma coisa bem intimista. Quem quiser ouvir, só botar lá, Paulo Rafael, Solta a Noite. E você se apresenta sozinho, com violão, tem banda? Isso. Quem está com você na cena? Eu não estou sozinho, tem Carla Oliveira, minha companheira, minha cunhada também está comigo, Carline, meu irmão Lucas e meu outro irmão Lucas também. A família inteira fazendo música. É isso aí, levando pro palco, né? Levando pro palco. Então vamos mais de música. Vamos embora. Eu vou tocar Solta a Noite. Vamos lá. Tem que balançar, requebrar, se desamarrar. Tem que ter denguinho pra dançar, tem que peneirar. Tem que balançar, requebrar, se desamarrar. Tem que ter denguinho pra dançar, tem que peneirar. Pode até escorregar, descompassar, malamanhã. Feito maré, me balancei, rodei, gingar.
ter floreio, deixar fluir, girar, girar. Pode até escorregar, descompassar, malamanhã. É sobre dançar, sentir a luz e saber que o simples é o que lhe conduz. Esse é Paulo Rafael, foi nosso convidado aqui no Sabores da Capital. Muito obrigada por você ter vindo e por você ser esse jovem artista de consciência, defendendo nossas raízes, defendendo o nosso povo, o seu povo, as comunidades, né? Fazendo uma música bonita, descritiva, em que a gente pode mergulhar tão profundamente. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Vocês estão levantando uma bandeira muito importante, né, para a nossa cena cultural, para o conhecimento da população, né? Para que todo mundo assista a gente, conheça a gente. Verdade. Agradeço demais. Importantíssimo conhecer nossos artistas, prestigiar nossos artistas, escutar nossos artistas. Eles precisam da nossa força para poder voar mais alto. Muito obrigada. Linda. Valeu, gente. Vamos para um rápido intervalo. Já já, ó, gastronomia de qualidade aqui dos Sabores da Capital. Eu sou Paraíba, sim senhor. Eu sou Paraíba, sim senhor. Um dos restaurantes mais tradicionais de João Pessoa, são mais de 40 anos de história, com uma gastronomia portuguesa e também brasileira. Alta gastronomia, acho que um dos primeiros aqui da nossa cidade. Iveson Melo é o chefe representante hoje do restaurante, vai conversar com a gente, trazer um pouquinho dessa história. Iveson, é muito tempo de estrada, né? Mais de 40 anos. Isso, exatamente 46 anos, né? Em meados de 1970, idealizada ali pelo Fred, pela antiga Adega do Alfredo, né? Que hoje é chamada de Adega Restaurante, quando a gente deixa de ser necessariamente só cozinha clássica portuguesa, que vem com o surgimento do Fred, e a gente passa por esse review. Não só trazer a perspectiva portuguesa, mas a gente trazer a contemporaneidade para dentro da cozinha clássica, né? Para agregar esses valores. E traz também a influência da cozinha mundial, que é quando eu entro para trazer essa perspectiva, né? Então a gente permanece respeitando o clássico, porque eu sou da pegada de que o clássico a gente respeita na sua essência, a gente não faz releitura de clássico, o clássico ele tem que ser bem feito. E aí a gente cria coisas novas com a pegada contemporânea e agrega esse cardápio. Então hoje quem visita a adega, ele faz uma viagem ao mundo, lembrando que nossa essência é portuguesa, né? É portuguesa por conta de Alfredo. Do Alfredo. Conta um pouco dessa história dele. O Alfredo ele vem com a família em meados de 1970, né? Ele vem de Angola. E aí quando ele chega na Paraíba, ele estudou gastronomia lá. E aí ele chega na Paraíba e cria esse restaurante, que foi pequeno. E de repente todo mundo percebeu assim, nossa, o cara tem uma comida maravilhosa. Onde é que a gente encontrava bacalhau de verdade, né? Como a gente fala, em João Pessoa. Não tinha. Era realmente a grande marca, o bacalhau de um sabor mais, como você disse, tradicional, clássico, Isso. né? Preparado de forma clássica ali. Bastante azeite, bastante alho, né? E uma coisa que sempre marcou o restaurante, até por essa perspectiva clássica, né? Que é a fartura. Tudo na adega sempre foi muito grande. E aí, a adega... Então a gente vem com um dos primeiros restaurantes de João Pessoa que tem carta de vinhos pensada, harmonizada e sugerida dentro do cardápio. Então também é um marco gastronômico dentro da gastronomia pessoense. Pensar uma carta de vinhos para um restaurante, que eram poucos naquela época que tinham isso. Já aliado aí a
o cardápio que era servido, Isso. né? E vinhos também internacionais, né? Trazidos aí especificamente para o restaurante, né? Isso. E um restaurante que recebeu artistas, políticos importantes, né? A alta sociedade, turistas que buscavam também, né? Essa gastronomia um pouco mais requintada na cidade de João Pessoa. É um restaurante que, de fato, tem muita relação com a nossa história, com o crescimento e a expansão da nossa cidade. Sim, sim, com certeza. Até hoje a gente é frequentado por esse público, porque é um público que, além de tudo, além do paladar exigente, ele procura a experiência gastronômica por completo. Então, e hoje na adega não é só o prato, é o atendimento, é a sugestão, sabe, é a boa louça, é tomar numa taça de qualidade, é você degustar do vinho, você visitar o mundo através da nossa carta de vinhos, né? Então, a adega, a gente costuma dizer isso, que não é só o prato, é a experiência adega. E você chega para trazer um pouco mais de inovação a esse cardápio, como é que é isso? Isso, a gente pega Fred ali há 2 anos, eu venho, estagio com ele, aprendo todos os pratos na sua essência, aprendo um pouco da história dos pratos. E aí eu paro com ele e digo assim, e agora, o que Iveson pode agregar com isso? E aí é quando o Iveson traz toda a sua experiência com cozinha brasileira, que é onde eu sou especialista, e aí trago também um pouco da cozinha italiana, então é quando a adega começa a ter massa fresca, é quando, até eu chegar, não tinha massa fresca, então ela trago a massa fresca, trago um pouco mais de risotos, trago outras proteínas como carré, que não tinha. Então começa a trazer um pouco da carne vermelha também para dentro do cardápio, para poder também trazer outras perspectivas de gastronomia para dentro desse cardápio. Então é o novo momento da adega, né? E a adega, então, hoje ela recebe pessoas, almoço, jantar, quantos funcionários, né? Quem é essa equipe que faz esse restaurante girar, movimentar dessa forma? A adega hoje se compõe de atendimento, de cozinha, né? A gestão da cozinha, que vem comigo também como chefe executivo do restaurante, também do funcionamento dele. Mas temos o nosso líder de salão, temos o seu Levi, que é uma figura icônica, né? Que está há mais de 35 anos na adega, que já está aposentado, mas não quer largar a gente de jeito nenhum. Então, hoje nossos clientes... eles chegam perguntando por Levi. É uma coisa engraçada porque quando um restaurante tem um cliente que chega falando o nome do garçom ou o nome do atendente, assim, é o ápice do bom atendimento. Quer dizer que o cara vem por ele, não vem só pelo chefe, não vem só pela comida, vem para trocar um papo com ele. Então, aí o Levi tem essa característica. O Levi tem essa característica, o Levi é uma figura. Hoje ele fica aqui aos fins de semana, ele adora trabalhar no fim de semana. Então é um convite também, vem aqui bater um papo com o Levi, conversar com o Levi, que vale muito a pena. E vocês têm música, assim como era o tradicional, a adega do Alfredo tinha um piano? Hoje nós temos música ambiente. Em algumas datas comemorativas nós temos sim o grupo de jazz, que vem e toca, mas continuamente não. A gente não tem música todos os dias, música ao vivo. Mas em datas pontuais tem, mas só é seguir o nosso Instagram que vai ter quando for sinalizado. E me fala o que você escolheu para apresentar aqui nos Sabores da Capital. Então, eu escolhi apresentar o bacalhau com batatas ao murro, porque é um prato super clássico da adega. Esse prato está desde o surgimento da adega no cardápio. Então, eu acho que nada melhor do que é a cara do restaurante, na sua essência, ser mostrado aqui pra gente, né? Que é basicamente o lombo do bacalhau fresco, selado, com batatas ao murro, azeitonas e bastante azeite com alho. Simples, porém você ali vai provar o que há de mais essencial e mais simples de paladar e mais requintado. Saboroso, num prato só. Pois é, e eu acho que muitas famílias já comemoraram aniversários, casamentos, 15 anos, né? Na adega do Alfredo, então adega do Alfredo, e provando um bacalhau. Isso. Que naquela época realmente não existia em outro restaurante. Em outro lugar. E eu até digo que até hoje não existe uma pessoa bacalhau como na adega. Sabe, eu, quanto chefe de cozinha,
abro a boca e falo isso. Da mesma forma que a gente não vai achar uma massa aqui, como tem outro restaurante, porque o berço da cozinha portuguesa de João Pessoa nasce na adega e permanece na adega. E você está há quanto tempo? Eu estou aqui há 2 anos. Há 2 anos? Há 2 e já anos. fala com tanta paixão. Não é? É porque é apaixonante Com tanto carisma. isso aqui, não é isso? É importante estar, então, num local como esse para você. Com certeza. É importante, sabe? É um marco da cidade. Eu costumo citar a adega ao lado ali do Cassino da Lagoa e de outros restaurantes que causaram um ponto inicial em determinada coisa na cidade, sabe? É um berço cultural. É como eu costumo... Cultural gastronômico. E sofre essa isso. repaginada hoje com uma apresentação um pouco mais moderna, Isso. um pouco mais distante do que era antes. A adega do Alfredo surgiu ali no bairro de Tambaú e por todo o tempo foi lá. Né? E chega, às vezes a gente até, nossa, mas não está mais aqui, e aí vem nessa nova roupagem agora. E é engraçado que, como a gente fica hoje situado dentro de um hotel, né, o LS Hotel, nós, de repente, a gente é procurado por clientes que foram em Tambaú. Ah, eu sou de São Paulo, acabei de ir em Tambaú e acabei de descobrir que é aqui dentro do hotel. Então, quer dizer, poxa, o cara veio há 10 anos de João Pessoa e a experiência que ele quer ter quando chega em João Pessoa é a adega do Alfredo. Então, ele pega e vem para uma adega para procurar o que... E essa é a maior prova das sensações da gastronomia, né? Isso. Que quando você degusta um bom prato, isso causa uma sensação única e uma memória que vai durante muitos anos. É bastante importante estar presenciando e vendo toda essa história, porque, como eu disse, né? Permeia nosso crescimento, nosso desenvolvimento, né? E o surgimento de tudo mais. Vamos então provar o prato, sim, né? certeza. Porque eu estou bastante interessada. Vamos lá. E o prato está vindo nas mãos do próprio chefe Iveson, que conversou com a gente. Esse daí tem um sabor diferente, né? Com certeza. O próprio chefe tem o cuidado de trazer para você degustar. E esse é o bacalhau ao murro, o prato tradicional da casa. E aí tem umas composições aqui, cebola, uns tomates, me fala. Isso, o bacalhau, o nome do bacalhau é fresco, grelhado, com batatas ao murro, pimentões e cebolas grelhadas. Para finalizar, ele vai com um pouco de azeite extra virgem quente, com o alho grelhado dentro dele, o alho laminado fresco. Então, foi de um chefe e com todo o seu carinho e uma forma diferente, né, de montar o prato pra gente degustar. Um cheiro e o sabor. Vamos ver. Vamos provar. Muito obrigada. Bom apetite. Obrigada. Que bacalhau. Desmanchando. Se desmancha. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo bacalhau. Você. Eu amo quase tudo na gastronomia, mas bacalhau. Excelente, Iveson. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer foi meu, viu? E é com esse sabor que a gente termina o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado da música, da história de Diocélio, com a arte do riso. A gente pode trazer um pouquinho da nossa cultura para você também. Sabores da Capital fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Sempre assim, cheio de sabores. Tchau, tchau. Cada pisada é uma flecha que atravessa o pensamento, faz brilhar, transforma.
transforma o sofrimento em lutar para vencer. Desdobra a filosofia da vida, na roda ensinamento cair, dá volta ao mundo e recomeçar. Pisei no barro, levantou poeira, pinga sua pé de benção José. Jogo de dentro no meio do terreiro, balança é sereno, parece a maré. Procurei lua no céu, sol vi nuvem, molha a chuva pra lavar, pra benzer. Quero ver esse coco fervendo no azeite de dendê. Já botei água na rua, munganga pra proteção. Zoelei virado na molesta, essa gira vai correr. Eu quero